Sofrer pelos outros é desperdício de energia. Eu sei que esta sentença a queima-roupa pode parecer cruel, mas é preciso compreendê-la de forma correta, porque existem aqueles que se compadecem com os semelhantes, com o seu sofrimento, com suas dores, com suas desgraças, mas apenas no sentido de se sentirem bons, com um coração gigante, pessoas preocupadas com o próximo, mas apenas em pensamento, apenas superficialmente, apenas ocupando-se com a vida alheia e não com a vida própria. Muitos destes que vivem sofrendo pelos outros não vivem a sua própria vida. São fracos, não têm um alvo, não têm um objetivo, não têm um propósito, não têm uma realização, uma satisfação em sua vida. E daí o que ocorre com estes desocupados ou para estes desocupados? Ocupar-se com a vida dos outros. Então muitos destes que vivem sofrendo pelos outros são desocupados, não conseguem cuidar da própria vida e daí querem aparentar um coração gigante, preocupando-se com os semelhantes, com o seu sofrimento, suas dores, suas desgraças, suas frustrações, suas decepções, sem falar que tudo que o ser humano vivencia em sua vida, na verdade é uma colheita, é o resultado do que foi semeado, do que em outro momento foi efetuado de forma impensada e superficial. Então cada um colhe exatamente aquilo que semeia. E se muitas pessoas hoje sofrem, é porque elas mesmas forneceram os condicionamentos, as condições para que tudo se desse da forma como se dá agora, seja no sofrimento, ou seja na felicidade, no caso daqueles que realizaram uma boa semeadura. Mas mesmo aqueles que realizam uma boa semeadura têm também seus momentos de aflição nesta sociedade caótica em que vivemos, onde a desordem se estabelece cada vez mais e o caos se torna a grande marca da nossa época. Não estou dizendo aqui para não termos compaixão, para não termos empatia, para não nos preocuparmos com o semelhante. Mas a preocupação com o próximo, a empatia, a solidariedade, que na verdade a solidariedade é um termo completamente deturpado nos dias atuais, mas estas qualidades para com o próximo só têm sentido se o ser humano primeiramente faz o seu trabalho interior. Se o ser humano é alguém de verdade nessa vida, se ele se resolve consigo próprio, então sim, ele terá um critério para olhar para o próximo e poderá ajudar de forma exata, equilibrada e correta em cada momento. E dependendo do momento da vida de uma pessoa, o melhor a ser feito por ela é simplesmente não fazer nada. Há situações em que as pessoas precisam elas mesmas fazer a sua parte. Não adianta ter uma plateia de sofredores, de pessoas lamentando em torno daquele que está ali agonizando, passando por uma fase difícil e ruim da vida. A pior coisa que existe é uma plateia de pessoas metidas, encheridas, que querem aí se intrometer na vida alheia, dando conceitos de coisas que não entendem, fornecendo conceitos, ou fornecendo conselhos, fornecendo conselhos de coisas que não entendem. E isso é irritante. Quando alguém está passando por uma fase difícil e alguém confere, alguém dá um conselho que não tem nada a ver. Por quê? Porque na maior parte dos casos, aqueles que aconselham alguma coisa, aqueles que dão conselhos, não conseguem aplicar isso nem na sua própria vida. Não têm o mínimo de conhecimento, de domínio das situações de sua própria vida.
Então não adianta querer aconselhar o outro a fazer algo que o próprio aconselhador não faz em sua vida. Então, muitos destes que vivem sofrendo pelo próximo são pessoas assim, pessoas que não conseguem cuidar da própria vida e daí ficam se intrometendo na vida dos outros. São pessoas desocupadas, que estão aí, querendo gastar o seu tempo com alguma coisa, como espectadores da vida alheia. E não podemos ser espectadores da vida alheia. Precisamos ser protagonistas de nossas próprias vidas. Aqueles que são espectadores da vida alheia ou telespectadores da vida alheia, acompanhando a vida dos outros através da TV, das redes sociais, de vídeos, pessoas que se ocupam com a vida alheia não conseguem cuidar da própria vida, porque se cuidassem da própria vida, não teriam tempo para se ocupar com a vida alheia. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, sofrer pelos outros é desperdício de energia, porque quem está sofrendo numa situação difícil nos dias atuais semeou isso e precisa passar por isso. E aqueles que sofrem por causa daqueles que estão passando por momentos ruins também não têm solidez alguma em suas vidas. Então, não estou aqui pregando um abandono frente ao próximo. Não estou dizendo para virarmos as costas, irmos embora e deixarmos as pessoas afundarem. Mas faz-se necessário compreender que alguém somente pode ter sucesso na tentativa de ajudar alguém se tornar um conhecedor de causa da sua própria vida. Se o ser humano tiver um domínio das questões da sua própria vida, se o ser humano se tornar profundo, se o ser humano tiver autoconhecimento, se ele reconhecer as leis espirituais, se ele ouvir a sua consciência, se ele viver intuitivamente, ou seja, em resumo, se o ser humano se tornar profundo, ele terá como ajudar o seu semelhante. Por meio de conselhos, porque a única forma de ajudar alguém é através de um bom aconselhamento e alguém só pode ser um bom conselheiro se ele próprio conseguir primeiramente viver e experimentar isso em sua vida e se aprender por meio das experiências, dos altos e baixos, das situações difíceis. É preciso ser uma pessoa vivida para poder ajudar alguém. Quem não é uma pessoa vivida não se capacita a auxiliar o semelhante. E muitos destes consoladores que sofrem pelos semelhantes são apenas pessoas que estão à toa nessa vida. Pessoas que não sabem o que fazer de suas próprias vidas e que daí ficam de olho, sofrendo com os demais, sem compreender que na vida existem leis espirituais, a lei da reciprocidade. Tudo que o ser humano semeia, ele acaba colhendo inevitavelmente. Assim tem de ser para que ele amadureça. Se o retorno não viesse para a vida das pessoas e na vida das pessoas, elas não amadureceriam, elas não se desenvolveriam. Porque aqueles erros que o ser humano alimenta e cultiva dentro dele, por meio desses erros ele efetua a semeadura. E depois, por meio desses erros, existe um retorno à reciprocidade. E daí o ser humano sente na carne a dor e o sofrimento daquilo que ele empreendeu de forma errada. E esta dor e este sofrimento são necessários para acordar, para despertar, para amadurecer, para ter uma visão mais profunda sobre a sua própria vida, sobre os seus erros, sobre os seus dilemas, as suas problemáticas e aquilo que deve ser aprendido nesta vida. Então cada um está onde precisa estar, na situação que precisa estar, porque forneceu os elementos para que tudo se desse da forma como se deu. E não adianta sofrer pelas pessoas, isso é desperdício de energias. Isso também não significa abandonar
Isso não significa abandonar, mas significa, antes de tudo e acima de tudo, cuidar da sua própria vida, aprender com os seus erros e acertos, amadurecer e, por meio deste amadurecimento, também ofertar ao semelhante interessado e preocupado com a sua própria vida os conselhos que são, então, favoráveis para o amadurecimento daquele que ainda não tem compreensão sobre determinadas questões da sua vida. Então, o ser humano precisa primeiramente ocupar-se consigo mesmo. Esse negócio de ficar sofrendo por causa de todos, ficar lamentando por causa de todos, isso na verdade é uma fraqueza. Essas pessoas que vivem lamentando e queixando-se sobre a vida dos outros, do sofrimento dos outros, são pessoas fracas. Existe dentro delas um desfoque, um vazio, uma falta de foco, de propósito, de objetivos. Pessoas assim tateiam pela vida, se escorando nos sofredores, se escorando nos afundados, afundando junto com eles. Então, não estou pregando aqui uma dureza de coração, ser alguém duro de coração, alguém sem coração, mas ser forte. E o forte, ele toma cuidado com os afundados, com os fracos afundados, porque dependendo para quem damos a mão, ele nos puxa para baixo. Se a pessoa está num nível baixíssimo de vibração, de compreensão da vida, algo do qual ela não busca sair e afunda cada vez mais nos problemas, faz-se necessário desviar-se de alguém dessa espécie, de pessoas dessa espécie. Então precisamos sim sempre estar prontos a ajudar, mas também a pessoa precisa querer ajudar-se a si mesma. De nada adianta querer ajudar aquele que nada quer fazer por si próprio, que só quer reclamar, que se coloca de vítima, que se coloca como o grande sofredor da vida. E aí os iguais também se atraem, a lei da igual espécie, explicada por Abedrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Porque geralmente estes consoladores que se aproveitam dos semelhantes para parecerem bonzinhos são atraídos por aqueles indivíduos que não querem fazer nada. E assim os semelhantes, eles se atraem. Os semelhantes se sugam e afundam juntos, porque tanto aqueles que não querem fazer sua parte, como aqueles que sofrem por eles, sem compreender que eles próprios efetuaram uma péssima semeadura, são pessoas que não querem acordar, que não querem se desenvolver, querem apenas lamentar, colocando-se na condição de pessoas injustiçadas pela vida e na vida, sendo que cada um colhe apenas o que semeia. Então, tenhamos um bom coração para com o próximo, mas sofrer indiscriminadamente pelas pessoas é um desperdício de energias. Precisamos ter cuidado com isso, com quem lidamos e da forma como lidamos, porque nem todas as pessoas podem ser auxiliadas. Muitas pessoas são realmente um poço sem fundo e é preciso tomar cuidado com isso para não ser arrastado para baixo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!